E aí, torcida tricolor, Bruno Coelho aqui do canal Gol de Barriga Futebol e Cerveja. Esse é o pós-jogo de Rentistas 1, São Paulo 1. Se você, torcedor são paulino, também tá desanimadão como eu, foi difícil vir gravar esse vídeo aqui hoje, viu? Porque o jogo foi complicado. A gente teve um primeiro tempo em que o time não jogou nada e um segundo tempo em que o time foi incompetente para fazer os gols e não venceu a partida contra o Rentistas. Esse é o pós-jogo tricolor. Fique ligadinho que a gente vai contar tudo como foi o jogo. Pessoal, o Hernan Crespo preferiu levar um time completamente alternativo, time reserva, cheio de meninos da base para jogar lá no Uruguai pela Copa Libertadores, né? Sendo que o Racing tinha vencido ontem, então o São Paulo hoje tinha que, conquistar no mínimo um empate, que foi o que conseguiu, para voltar à liderança do grupo e poder focar todas as energias agora no Campeonato Paulista, né? Não é nem pelo resultado, o resultado fora de casa nem é tão ruim assim, né? Empatar fora de casa, até porque o São Paulo voltou à liderança do grupo e só depende dele para ser o primeiro colocado do grupo. O que a gente fica triste é o futebol apresentado, né? Uma molecada que mostrou que não tem aquela casca ainda para decidir um jogo. O time do Rentistas é um time horrível, um time pior do que o Mirassol, um time muito pior que a Ferroviária, um time pior do que a maioria dos times do Campeonato Paulista. E o São Paulo, jogando lá no Uruguai, não teve capacidade de fazer um gol. Eu vou falar um pouquinho de um jogador que me irritou muito hoje, e eu até vejo, ele é um cara esforçado e tal, mas Vitor Bueno, não se perde um pênalti Libertadores desse jeito, Vitor Bueno. Não se perde tantos lances bobos como você perdeu nesse jogo. E o que deixa a gente um pouco triste é saber que com esse elenco aí vai ser difícil chegar, viu? Tá faltando um atacante, falta um centroavante, porque na hora que apertar e Pablo não render, Vitor Bueno não render, não vai adiantar colocar Paulinho Boia como falso 9, Galeano, botar toda a responsabilidade num garoto ali de 20 anos para tentar fazer algum gol. E a gente conhece muito bem o Pablo e agora está conhecendo o Vitor Bueno como centroavante, né? Não se pode perder gols assim, Vitor Bueno. Não se pode errar passe assim como você errou no primeiro tempo, Vitor Bueno. Hoje foi difícil acompanhar, eu te xinguei muito, né? Acompanhando esse primeiro tempo medíocre que você fez, que não conseguia segurar a bola. O que você precisava era segurar a bola no ataque para esperar a aproximação dos meninos, né? Para ver se saía alguma coisa. Mas foi um primeiro tempo muito ruim. Vamos falar um pouquinho de como foi a escalação, né? O São Paulo veio com o Lucas Perry no gol, uma zaga ali novamente com 3 zagueiros, com o Diego Costa jogando pela direita, o Rodrigo Freitas pelo centro e o Bruno Alves jogando ali pela esquerda, capitão do time. Bruno Alves, que foi um dos poucos que se salvaram desse time aí, foi bem seguro na defesa, até na saída de bola, saída de jogo dele foi bem assim razoável, ele jogou até que bem, o Bruno Alves. E aí a gente teve o Orejuela jogando pela ala direita, que se mostrou um cara, sempre que a bola passou por ele, alguma coisa boa saiu, né? E ele foi premiado com um gol logo no comecinho do jogo, né? Com um gol de cabeça ali, um gol meio espírita, em que ele desvia a bola morre lá dentro do gol. Eu achei que foi uma boa estreia do Orejuela, porém eu achei que ele pegou pouco na bola. Achei que toda vez que a bola passou nele, saiu alguma coisa boa, mas ele não foi tão participativo assim como os alas do São Paulo precisam ser nesse esquema de 3-5-2. Aí no meio campo ali a gente teve o Rodrigo Nestor, que jogou bem também o jogo, né? Achei que o problema do Rodrigo Nestor é que ele não é um cara de marcação, né? E para primeiro volante, de repente, ele precisa de um cara do lado dele ali para ele poder render mais. Ele jogando como segundo volante, eu acho que ele rende muito mais porque ele tem essa qualidade de poder chegar ao ataque com mais liberdade. Hoje ele quase fez um golaço, foi um pecado essa bola dele não ter entrado, que com certeza um golaço desse muda o patamar de um jogador, né? Um jogador de 20 anos que faz um golaço driblando a defesa inteira, como foi o lance dele no segundo tempo, seria muito importante para a carreira dele, né? Ia dar um status legal de uma boa revelação aí, que fez um golaço numa Libertadores, mas infelizmente na hora de chutar
ele tomou a decisão errada, ele tinha o canto esquerdo todo aberto, preferiu tocar no canto do goleiro e o goleiro Rossi fez a defesa. E aí do lado do Rodrigo Nestor, o Igor Gomes jogou como um segundo volante ali, né? Eu já vou falar para vocês também que, apesar da participação do Igor Gomes, ser um cara muito participativo no jogo, ele não conseguiu dar muita fluência para as jogadas, né? Não gostei muito da partida do Igor Gomes, não. Ele está devendo um pouquinho de futebol, ser um pouco mais participativo. Hoje ele era um dos meias mais experientes do time, né? E não conseguiu render aquilo que um jogador do São Paulo precisa render para coordenar o meio-campo de uma equipe. E aí a gente teve pela ala esquerda o Wellington, que como sempre o Wellington é aquele estilo de futebol, né? Muita marcação, agressivo, né? Consegue sempre ter muita força ali na chegada, mas ainda é um pouquinho cru, né? Não está pronto para assumir uma titularidade do time do São Paulo. Precisa aí se desenvolver um pouquinho mais para poder competir ali para ser titular do São Paulo. E não é nem a questão agora, né? Porque a gente tem o Reinaldo, mas o Wellington não jogou tão bem assim como já fez jogos bons pelo São Paulo, né? Hoje não foi uma partida muito favorável para ele. Aí, cara, teve o meia do São Paulo, né? Foi o Thales Costa. A gente esperava que o Thales Costa seria um pouquinho mais volante ali, né? Para o Igor Gomes sair jogando, mas foi ao contrário. O Igor Gomes ficou mais e o Thales Costa foi o meia. E foi um Thales Costa diferente no primeiro tempo e diferente no segundo. No primeiro tempo, ele estava muito afoito, não conseguia segurar a defesa adversária, não conseguia proteger bem a bola, então eu não gostei muito do jogo dele não. Agora, no segundo tempo, ele foi um bom jogo do Thales. Gostei bastante, né? Ele foi bem insinuante, com tabelas. Eu acredito que para ele ser titular, ele deve treinar desse jeito, né? Para ele ter conquistado a posição hoje, ele deve treinar com essa intensidade que ele jogou no segundo tempo. Que foi um bom jogo dele no segundo tempo. O primeiro tempo foi para se esquecer. Eu já tinha até criticado ele, falei assim, não vai dar com o Thales Costa não. Com esse primeiro tempo aí não vai rolar. Mas no segundo tempo ele foi bem e merecia talvez uma sorte melhor ali em alguma jogada que ele desse uma assistência e tal. Faltou um pouquinho para ele conseguir alguma jogada de gol para o São Paulo. E aí no ataque o Rojas, que também, como todo time, não fez um bom primeiro tempo, mas fez um segundo tempo também de um pouco mais de movimentação, buscando o jogo pelos lados, armando pelos lados lá, né? Só que ele encontrava do seu lado um Vitor Bueno que errou tudo. Vitor Bueno errou tudo. A bola chegava nele e morria. E um centroavante não pode ter uma atuação assim, da bola chegar e morrer no seu pé. É inadmissível, né, um centroavante jogar no São Paulo. Aliás, nem centroavante ele está sendo testado para isso e está sendo difícil, viu? Tem números bons no Paulista e tal, mas sempre que precisou realmente do Vitor Bueno, ele não correspondeu, perde muito gol, falta um pouquinho de tesão na hora de marcar o gol. Tanto que na hora que surgiu o pênalti ali para o São Paulo fazer o 2-1 e ficar um pouco mais confortável no placar, ele pegou a bola e bateu e errou, né? Não é nem que ele bateu tão mal, ele bateu até que bem, mas o goleiro pegou e, cara, tem que fazer. Na Libertadores tem que fazer um gol de pênalti. São raras as chances, ainda mais na casa do adversário. Um jogo contra um uruguaio, lá no Uruguai, tem que fazer gol em qualquer oportunidade, na mínima oportunidade tem que botar a bola para dentro. E o Vitor Bueno não é esse tipo de jogador. Ele parece que não se abala, falta um pouquinho de sangue na veia dele, falta um pouquinho de Luiz Fabiano, sabe? Um pouquinho de raça, um pouquinho mais de entrega, de repente, para dividir uma bola, rachar a cabeça na trave, mas botá-la para dentro. E isso tá faltando no São Paulo, tanto no time titular como no time reserva, né? Aliás, o time titular que conta com o Pablo até que tem vontade, o que falta é qualidade. E o time reserva, até que o Vitor Bueno tem certa qualidade, trata bem a bola, mas falta um pouquinho mais de vontade para ser um jogador diferente. Isso aí, o São Paulo então fez 1-0 logo aos 4 minutos com o Orejuela e depois o primeiro tempo foi todo do Rentistas, né? Que enquanto teve fôlego foi bem no jogo, até que pressionou um pouquinho ali o goleiro do São Paulo, Lucas Perry, e conseguiu fazer um gol, o gol de empate ali numa bobeira da defesa, e que não teve o que fazer o Lucas Perry. Mais um detalhe foi que no lance em que originou o gol do Rentistas, o Lucas Perry, ele espalmou a bola, uma bola que ele poderia ter pego fácil, né, de um cruzamento.
ele não conseguiu segurar a bola e a bola saiu para escanteio. E lances assim que fazem a gente não ter confiança no jogador, né? Não foi ali que saiu o gol, né, na própria jogada, mas no lance seguinte, originado dessa falha, que foi o escanteio, o time do Rentistas bateu o escanteio e fez o gol com o Lamas, zagueirão do time uruguaio. 1-1, o jogo do primeiro tempo ficou naquele vai, não vai, nada de muito interessante aconteceu. E no segundo tempo, não houve mudanças, né, de jogadores logo no começo, mas houve uma mudança de postura. O São Paulo marcou mais em cima, organizou o posicionamento do Rojas e do Thales Costa ali, eles foram mais participativos, né, na partida. O time do Rentistas é muito fraco, então qualquer pressão ali fazia com que eles espanavam e a segunda bola sempre ficava com os volantes e com os zagueiros do São Paulo ali, né? Então a bola batia e voltava e não tinha aquela conclusão, né? Um cara poder assumir a responsabilidade e fazer o gol. A gente não teve esse jogador. Aí foram várias mudanças, entrou o Paulinho, entrou o Shailon, que fizeram a estreia deles na temporada, né? Primeiro jogo deles, logo numa Libertadores, e até que correram, fizeram ali, deram um pouquinho de gás, mas não foi suficiente. Entraram também o Galeano no lugar do Rojas, que o Rojas não aguenta jogar um jogo inteiro, são 60 minutos no máximo. E engraçado, né? Um jogador que não joga mais que 60 minutos em cada jogo quer renovar o salário dele para ganhar um salário de jogador titular, acima de 300 mil. É isso que ele está pedindo para renovar com o São Paulo, e o São Paulo achou um absurdo. Eu até acho que, se for realmente esse valor aí que o Rojas quer renovar, não precisa renovar com esse jogador não. Um jogador que não joga mais que 60 minutos num jogo não pode receber mais que 300 mil. É um absurdo se o São Paulo renovar com um jogador desse. Dá para juntar o salário desse jogador aí e comprar um outro... Comprar não, né? Economizar para investir em outro jogador. Falando em investimento, eu vou falar de uma coisa muito triste agora. Se o Hernanes não serve para jogar mais do que 10 minutos de um jogo como esse, ele não pode estar no elenco. Cheio de moleque na base, o Hernanes não poder jogar mais que 10 minutos. É um absurdo. Um cara que ganha 1 milhão por mês, é ídolo da nossa torcida, todo mundo respeita muito o Hernanes, mas jogar dinheiro fora, é 1 milhão jogado fora todo mês para um cara que só joga 10 minutos. Se não jogou contra o Rentistas, vai jogar contra quem? Vai jogar contra a Ferroviária? Não vai jogar contra a Ferroviária. Não vai jogar nenhuma outra partida importante que os titulares vão estar lá. Ele é reserva do time reserva. E 1 milhão por mês. Cara, dá um jeito nesse contrato. Dispensa o jogador com o maior carinho do mundo. Fala, ó, sinto muito, mas com esse salário e não entrando, você não serve para o grupo. Né? É a única explicação. Ou então começa a dar chances para o Hernanes provar que consegue. Ele até que entrou com vontade hoje, ele nunca entra sem vontade, né? Ele sempre representa a camisa. Mas de repente, se a perna está pesando, ele não consegue jogar mais do que 10 minutos, não dá para ficar no elenco. Esse sim seria uma boa economia, né? 1 milhão de salário ali por mês, poderia investir em outro jogador um pouco mais participativo, né? Um centroavante, para botar a bola para dentro. É o que o São Paulo precisa. Bom, pessoal, então um pontinho na Libertadores fora de casa é o que se precisa, né? O time que entra na fase de grupos precisa vencer todos os jogos em casa e empatar os fora para poder se classificar. O São Paulo está fazendo isso e agora tem mais 2 partidas em casa. Vamos torcer para que vá bem no Campeonato Paulista, para que vença a Ferroviária, vença a partida da semifinal e encare o Racing com um pouquinho mais de moral, para que quando a bola sobre na frente de um jogador como o Vitor Bueno, ele empurre para dentro e tenha um pouquinho mais de confiança para fazer com que o São Paulo vença o Racing em casa e depois vença o Sport Cristal também em casa. É isso aí, pessoal. Não estou feliz não é nem com o resultado, não estou feliz com o desempenho, estou triste porque, sabe, eu acho que não vai dar, com esse elenco aí não vai dar. Porque eu não vejo perspectiva nem no time titular. Se esses são os nossos reservas, os titulares no setor ofensivo não são tão diferentes quanto esses aí, sabe? Aliás, a gente não sabe nem se vai poder contar com o Luciano e com o Éder, que estão machucados. Quem é que vai jogar? Vai jogar o Pablo com quem? Com o Rojas? Não sei se o Rojas consegue jogar 2 jogos seguidos com menos de 2 dias de descanso, sabe?
Então, tá complicado pro tricolor. Vamos ver o que acontece aí. Esse foi o pós-jogo do São Paulo. Fique ligado aí que nos próximos dias tem mais vídeos falando sobre tudo que está acontecendo aí no mundo da bola. E espero vocês. Vamos lá e vamos São Paulo!